Boa noite, estimados vizinhos, como estão vocês? Hoje, aqui no nosso Turma CH, no Instagram e no YouTube, inicia um novo projeto que é aí, sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha Você Não Está Sozinho. Por que dessa campanha? Por que dessa campanha num perfil que fala das séries de Roberto Gomes Bolanhos? Então, a série Chaves, é uma série que nos remete muito à nostalgia, a infância, há momentos bons, há momentos ruins. Então, assim, eu sempre recebo muitos comentários nos vídeos, de alguém comentando que lembra do pai, que lembra da mãe, às vezes de alguém que já faleceu, de algum momento bom, ou às vezes de um momento ruim. Então, a gente está levando aqui, tentando levar um conteúdo, às vezes para alguém que não está buscando, mas que precisa assistir, ou alguém que tem um amigo que precisa. Essa é a nossa campanha, Você Não Está Sozinho. Então, no mês do Setembro Amarelo, que é essa campanha de prevenção ao suicídio, a discussão do estresse, depressão, nós vamos estar com profissionais capacitados que vão então bater um papo com a gente, é uma conversa mesmo. Eu vou conversar com eles, vocês mandem as suas dúvidas, sugestões e reclamações para a gente poder desenvolver aí em conjunto essa campanha, esse trabalho. Então sejam todos bem-vindos, tá? Mais uma vez aí. E vamos ver, Eu espero que o projeto dê certo, que continue além do setembro, porque esse assunto é sempre muito válido. O primeiro profissional que nós vamos conversar hoje é o Dr. Franklin. Vou perguntar para ele um pouco sobre o trabalho dele e sobre, então, essa campanha do Setembro Amarelo. Deixa eu ver se ele já está aqui conosco, mandar aqui uma solicitação para ele e a gente começa o nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora, nós estamos numa campanha do Setembro Amarelo. Você não está sozinho. Deixa eu chamar aqui o Dr. Franklin para bater esse papo com a gente. Só um segundinho. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Vamos lá, boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo certinho, a imagem tá boa, o som tá bom. Você também tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, bacana. Então, show. Seja muito bem-vindo, viu, Franklin? Aqui na nossa página, que é uma página de Chaves, mas que a gente vai poder abrir esse espaço para falar um pouco, da campanha do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, da depressão, do estresse, que são assuntos sempre válidos, eu acho que em qualquer momento, além do setembro, em qualquer página. Eu acho que todo mundo aí devia fazer essa pausa, essa conscientização. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para os nossos seguidores aqui. Então, oi pessoal, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está entrando aí. Meu nome é Franklin, meu nome todo é gigantesco, Franklin Jefferson Moreira Elias. Sou formado em psicologia pela Unifagoc. Atualmente também faço pós-graduação em neuropsicologia com ênfase em problemas de aprendizagem. Já atuo na área clínica desde que me formei lá em 2019, e desde então atuo na área clínica, presto serviços de psicologia clínica para o Sim Saúde, para o consórcio intermunicipal aqui de Ubai região. A gente atende várias prefeituras lá, é um serviço via SUS, né? E também Uhum. faço atendimento psicológico, avaliação neuropsicológica particular. E também faço os online da vida aí, que hoje, com a pandemia, se oficializou, né, os atendimentos online. O Franklin, e qual que é esse propósito dessa campanha do Setembro Amarelo que acho que o mundo inteiro adota, né? Tem alguma justificação de ser setembro, de ser amarelo? Algum motivo essa discussão? Então, é muito interessante isso, né? Porque, na verdade, no Brasil isso foi intitulado pelo pessoal da medicina, pela área da psiquiatria em 2014, reconhecido pelo CVV, pelo Centro de Valorização à Vida em 2015, mas isso já acontece em outros países há bastante tempo. Existe uma história que eu
também assim desconheci até recentemente, de um jovem de 17 anos chamado Mike, que ele cometeu suicídio no ano de 1994. Foi em setembro nessa época. E aí muita gente se mobilizou nessa época lá nos Estados Unidos e no seu enterro os familiares distribuíram, né, um símbolozinho de um lacinho amarelo e desde então foi-se adotado isso, né? Foi-se adotado essa data em setembro, muito por essa comoção, né, que houve desse caso lá fora. E no Brasil, igual eu falei, né, a gente está nessa campanha desde 2015, é uma campanha que é feita pelo CVV, pelo Centro de Valorização à Vida, junto, né, com o pessoal da psiquiatria, e que, querendo ou não, a psicologia também, ao longo do tempo, vem apoiando e mostrando, né, a importância disso. E assim, aqui no Brasil, você acredita que existe um certo tabu para essa discussão sobre o estresse, a depressão, a prevenção ao suicídio? Muita gente acredita às vezes. Todo mundo está entrando aqui na live, gente, seja bem-vindo. Estamos falando sobre Setembro Amarelo, né? Tem muita gente que entra assim, então nós estamos numa campanha sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, discutindo sobre depressão e estresse. Você acredita que existe ainda no Brasil um certo tabu quando a gente discute sobre a depressão, sobre o estresse, sobre o suicídio, ou isso tem mudado um pouco aqui nos últimos anos? Cara, é interessante você me perguntar, que essa semana, né, a gente começou eu junto com uns outros profissionais, a gente começou a desenvolver também nossas artes, nossos panfletos, nosso trabalho de divulgação. E recentemente eu postei no meu stories lá, terminando o material e tudo mais. E coloquei isso, né? Que o Setembro Amarelo estava chegando, a importância de falar sobre o tema. E aí teve um amigo meu, um conhecido, de longa data, que me mandou uma mensagem no privado falando assim, poxa, mas eu acho que falar sobre isso incentiva muito mais as pessoas. E não é bem assim, né? Não. É uma importância de extrema necessidade. Sim. A gente tem um site, né, da campanha Setembro Amarelo, setembroamarelo.com, depois quem quiser tem o interesse vai lá e dá uma olhada. E tem um videozinho lá que fala de um dado muito interessante, assim. De 50% a 60% das pessoas que cometem, né, ou cometeram alguma tentativa de suicídio, não sabe para onde ir, qual rede de apoio seguir, com quem que eles precisam falar. Então, assim, a gente fazer essa campanha, fazer essa divulgação, explicar, fazer esse acolhimento é muito importante exatamente para essas pessoas que às vezes tá na sua casa, tá no seu serviço, tá sofrendo ali de uma angústia, de uma tristeza muito grande e não sabe para onde ir, sabe? Fica perdido em saber quem procurar. Eu vou no médico, eu não vou, o que é isso? O que eu estou sentindo? Muitas das pessoas não param para pensar um pouquinho nisso, né? O que é isso? Por que eu estou sentindo isso? Da onde isso veio? Então, assim, há um tabu muito grande ainda em se falar sobre isso. Lá fora, né, nos países de fora, lá na Europa, quando começou a se falar disso mais cedo, né, se a gente for pegar lá os índices, a gente vê que houve reduções aí gigantescas da taxa de suicídio. E aqui nas Américas, né, tanto Estados Unidos como aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for pegar as estatísticas de 2000, 2015 para cá, a gente vai ver que em vez de diminuir, aumentou a taxa. Então, assim, muito por a gente ter esse medo de falar. Você comentou algo muito interessante, porque é o seguinte, infelizmente há pessoas que acreditam que é melhor não falar em algo para que não exista, né? Tem até uma fala de um ator que eles falam, não vamos, a forma de acabar com o racismo é não falando nele. E é justamente o contrário, né? É justamente o contrário. É a gente poder aprender, conhecer a história para a gente não repetir os erros. E Sim. você comentou isso sobre a linguagem lá fora. Eu trabalho também com publicidade. Eu vejo que a linguagem lá, de como as pessoas falam sobre esses temas, é muito, às vezes, mais agressiva
e atinge de fato mais as pessoas. E aqui no Brasil, né, não sei se não sei o que acontece, a gente ainda tenta falar um pouco com mais cuidado, as pessoas têm medo, têm vergonha de discutir sobre algo tão importante. E você falou algo que eu achei muito interessante, que às vezes você está convivendo com alguém que possa, né, estar com depressão ou com alguém que possa estar pensando no suicídio. E aí, existe alguma forma de você poder identificar alguns sinais que a pessoa pode estar ali com angustiada? Existem pequenos sinais que é possível ver que às vezes nem a própria pessoa reconhece? Existe sim. Só para enfatizar, né, dessa questão da gente estar ao lado, muitas vezes ao lado de pessoas que vão cometer, infelizmente, né, vão tentar um suicídio. No Brasil hoje, cerca de 38 pessoas por dia cometem suicídio. Então você pensa, qual que é a chance de eu conhecer alguém? Muito grande, alguém do meu lado, alguém da minha família. Eu já conheci, não pela minha profissão, mas já conheci 2, 3 amigos que já tentaram e que hoje, né, obviamente, com muito trabalho, a gente conseguiu, né, fazer com que a pessoa enxergasse o mundo de uma outra forma, né? E existem sinais, assim. O próprio isolamento social, o próprio, vamos no churrasco hoje, a pessoa meio que, não, hoje eu não vou, não tô legal, e isso começa a se tornar um padrão, ela começa a se isolar das suas amizades, né? É um sinal de que alguma coisa tem. Às vezes você nota ali que a pessoa está mais tristinha, está mais quietinha, ela vai, mas não socializa muito. Existem sinais mais agressivos, né? E, por exemplo, adolescente, que é muito comum, infelizmente, né? A automutilação, a pessoa num dia Uhum, quente vai de moletom. Então, assim, por quê? Né? Então, assim, são pequenos sinais, até uhum. mesmo pensamentos mesmo de, pô, não tô legal hoje, mas por que eu não tô legal, assim? Por que eu não me sinto feliz hoje? Às vezes ganhou na Mega Sena, assim, e a pessoa, sabe, não tem aquela felicidade. Então, assim, por que eu tô triste? Né? A psicologia trabalha muito com a autopercepção, né? Então, assim, de você se perguntar para você mesmo, para você tentar ali analisar dentro do seu comportamento. Eu trabalho com a TCC, então a minha linha de raciocínio é muito mais a análise do comportamento do dia a A dia. TCC é o quê, perdão? A TCC é uma linha teórica da psicologia, né? É Ah, um sim. ramo da psicologia que as pessoas, depois que formam, decidem ali se formar. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a TCC, a gente tem a psicanálise, a gente tem a humanista, a gente tem a existencial. Então, assim, são linhas teóricas da psicologia de formas de trabalho. Uhum, E eu trabalho muito nessa parte do comportamento mesmo. Então, uhum. observar esses pequenos comportamentos que não são rotina, muitas vezes do seu amigo, do seu familiar, vai fazer com que você identifique ali, opa, mas peraí, ele geralmente costuma, sei lá, toda terça tomar um café e hoje ele não, hoje é terça e ele não está tomando. Então, será que tem alguma coisa por trás? É muito difícil, né, a gente apontar assim, Uhum, sinais claros, aham, porque cada um tem a sua rotina, o seu comportamento. Mas vale esse reforço de observar mesmo, né? Se você aham. observa que a pessoa está ali se sentindo mais isolada, está se isolando um pouquinho mais, você chamou, mas ela, não sei, e antes ela topava direto sair, por exemplo. Isso Uhum. acontece muito, tá, gente? Eu chamo muita gente para tomar um café, para comer uma coxinha, tomar uma cerveja de fim de noite, e o pessoal tem hora que hoje não, e aí você sabe que tem alguma coisa errada, né? Então E são, quando são eu observo que a pessoa está tendo esse comportamento, está andando angustiada, qual que é o primeiro passo que um amigo ou um familiar deve fazer para poder guiar a pessoa a se cuidar ou a buscar aí a ajuda de um profissional? Então, o primeiro passo sempre é mostrar que você está ali, né? Uhum, Pessoas quando estão assim, elas tendem a achar que ninguém está ali para elas, ninguém
vai ouvir, ela não é interessante para ninguém. E você, a partir do momento que você... Oi, meu, tudo bem? Como é que você tá? Tô notando que você tá meio tristinho hoje. O que que tá acontecendo? Você quer conversar? Esse momento que você para e dá atenção àquela pessoa, ela vai, opa, peraí, ele tá, né, ele notou alguma diferença, então assim, vou conversar, vou abrir. E aí a Uhum. pessoa tem essa tendência a conversar mais. E aí que você vai ver, vai analisar, opa, peraí, ela realmente tá ali bem triste, é uma situação muito complicada, eu vou encaminhar ali, né? Ó, fulano, tem um amigo meu, ou tem um conhecido, ou tem um médico que tal pessoa foi. E aí vai fazer esse encaminhamento de forma mais sutil possível, né? Aham. Eu vejo muita gente falar assim, ah, fulano, vai no psicólogo, isso aí é doideira. Você tá doido, você tá maluco da cabeça, vai num psiquiatra, vai se tratar. E não é bem assim. É. Existe uma pesquisa, uma vez eu li um artigo científico na faculdade, que ele disse o seguinte: todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai ou enfrentar um momento depressivo, ou pior, né? A gente vai pensar nessa hipótese do suicídio. A gente vai fazer esse Uhum. planejamento. E é legal a gente dizer isso também. A pessoa que Uhum. comete suicídio, ela simplesmente não virou a chave de um dia para a noite e fala assim, hoje eu vou ali, vou colocar a corda ali e vou matar. Não, ela tem um planejamento. Existe todo um planejamento, existe todo um processo. E isso demora muitas vezes meses para se concretizar. Então é muito perceptível, né? É aquilo que a gente estava falando, é os pequenos sinais. Se antes ela saía... Infelizmente tem um tabu, às vezes a pessoa também fala assim, ah, quem fala não se mata, né? Tem essa história, né? Quem quer falar porque é drama. Tem muito disso, né? Tipo assim, a pessoa, ela falou que vai cometer suicídio, não é nada. Ela está fazendo drama. Isso é falta, É, infelizmente, né? O discurso mais usado. Isso é falta de Deus. Vai pois é. rezar. Tá querendo atenção. Tá querendo chamar atenção. Não vai fazer nada, não. E muitas das vezes ela já demonstrou muita coisa antes ali. E assim, o Uhum. fato dela chegar e falar assim, vou fazer, já é o último, assim, já estou anunciando que se algum dia eu não aparecer, vocês me encontrarem, eu deixei avisado, né? Esse Uhum. aviso é uma das últimas etapas, né? Muita gente faz esses avisos de muitas formas. Às vezes as pessoas chegam ali, tá numa roda de conversa do nada, a pessoa fala assim, se um dia vocês, né? Se um dia eu me for, vocês podem Uhum. saber que, né, foi por isso, isso e isso. Ou fala numa rodinha de amigos assim, mas é interessante, né? Se identifica ali com algum caso, por exemplo, de alguém que cometeu e tá ali pensando, e você fala assim, pô, às vezes, né, já aconteceu isso comigo também várias vezes, assim, da gente estar em rodinhas de conversa, e querendo ou não, né, a maioria dos meus amigos hoje são psicólogos, muito pela faculdade, muito Uhum. pela graduação, então a gente acaba muito falando de assuntos assim, e aí você chega assim e fala assim, mas fulano cometeu, você conhecia e tal, fala, não conhecia não, e aí a pessoa do nada vira e fala assim, mas dá para entender, né? Fala assim, não dá para entender por quê? Que você está querendo me dizer com isso? Que entendimento é esse? Você está pensando nisso? E aí você vai percebendo aqueles sinais que a gente estava falando. E é muito, cara, é Aham. muito Brasil hoje, infelizmente, né? A gente tem isso, o tabu da sociedade, que É. ainda é muito grande, que ainda tem que ser quebrado. A gente tem que falar sim sobre isso, a gente tem que entender, né, que não é só no setembro que essas coisas Uhum. acontecem. Ela acontece no agosto, Justamente. ela acontece em julho, ela acontece em fevereiro, ela acontece em janeiro, ela acontece em... Se tiver que acontecer, ela vai acontecer. É uma derivação que demanda de tempo, muitas das vezes tem algum trauma envolvido por trás, então, assim, tem todo um aspecto que leva a pessoa a fazer isso. E as pessoas, às vezes, têm esse tabu de falar, porque tem medo de falar sobre isso, porque acha que vai incentivar, né? Igual esse amigo meu que eu falei no início, e acaba
ficando. Aí você passa para o seu amigo que não é bom falar, e o seu amigo passa para o outro amigo, e na hora que a gente vê, não tem ninguém falando, mas está todo mundo, né, fazendo e não sabe aonde correr. É igual eu falei, eu fiquei abismado mês passado, quando eu abri, estava preparando, né, já as artes desse mês, e vi lá que 50% a 60% das pessoas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. E você Aham. fica assim, gente, como? Né? Hoje em dia, tudo bem, tem um tabu muito grande, mas de 2000 para cá melhorou muita coisa, né? Desde É. 2000 a gente tem as campanhas, a gente tem as cartilhas, querendo ou não, a gente tem, né, um mês dedicado somente a isso. Então, assim, ainda é assustador ver o quanto as pessoas têm medo, têm dificuldade. É normal ter É. dificuldade, né? A dificuldade ela é aceitável para aquela pessoa que está sofrendo disso, mas muitas das vezes também eu vejo as pessoas no seu próprio mundinho, sabe? Uhum. Vou viver minha vida aqui e o outro vive a dele lá, assim, eu não me É. meto lá. É aquele velho ditado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, você já ouviu falar? Aham. As pessoas generalizaram isso para tudo. Hoje em dia, Pra esse tudo, ditado pois é. serve para tudo, assim, e é isso Aham. que é meio complicado. E também, obviamente, não acesso. Aham. O acesso já era dificultado, né? Hoje, eu sempre comento isso com as pessoas. O acesso ao psicólogo, ao psiquiatra, não é Uhum. barato hoje. A gente tem esse Uhum. serviço pelo SUS, né? Eu atendo pelo SUS, mas ainda assim a gente vê uma lista de espera muito grande, ou a gente vê uma burocracia para encaminhar muito grande. E aí, na hora que esse paciente chega para você, ele já chega assim atolado de coisas, e você tem que ir trabalhando, é um trabalho de formiguinha. Então, assim, existem esses dois lados. Existe a Aham. dificuldade, que é encontrar esse serviço, assim como existe a dificuldade de mostrar para as pessoas que esse serviço existe. E quando a própria pessoa, ela consegue reconhecer que ela precisa de uma ajuda e que de fato ela quer uma ajuda, o que ela pode fazer por ela mesma? Igual você comentou do Centro de Valorização à Vida, né? Eu já vi que eles têm alguns números. Ou se ela quiser, por exemplo, procurar uma ajuda de um psicólogo, ou às vezes se ela não tiver condições de buscar, o que ela pode fazer ali no primeiro momento? Bom, no primeiro momento, sempre que você estiver pensando nisso, né, a gente recomenda que você ligue para o CVV 188 Uhum. ou acesse cvv.com.br, se eu não me engano. Uhum. E ali eles já vão ter uma rede de apoio muito gigantesca para te ajudar. Existem vários voluntários, vários profissionais treinados para isso hoje. Ah, Franklin, beleza. Eu entrei lá, me aliviou, foi muito útil, é muito bacana, eles conversam e tudo mais. Foi muito útil. Eu queria realmente, né, tratar isso. Acho que realmente é algo que eu tenho que desenvolver, que tenho que olhar com mais calma. Procure um psicólogo ou um psiquiatra. Uhum. Qual que é a diferença? Essa semana me perguntaram isso, assim, Franklin, qual que é a diferença do psicólogo e do psiquiatra? Por que existem as duas profissões? Cara, o psiquiatra, a gente é um ser biopsicossocial. E explicar isso é muito importante. A gente tem um biológico, a gente tem o psicológico e a gente tem o nosso social, o nosso entorno. Aham. O psiquiatra, muitas das vezes, ele vai te ajudar nesse psicossocial, mas o foco dele central vai ser muito nesse biológico. Ele estuda, o médico estuda muito biológico. Ele faz, né, obviamente, ali o seu treinamento, o seu curso, né, de especialização depois para ser psiquiatra, voltado para o psicológico, mas não é com aquele enfoque que a psicologia tem. A psicologia trabalha 5 anos em cima do psicológico, em cima do comportamento, em cima do entendimento mental mesmo, e como esse social interfere. Então, basicamente, essa é a diferença. Franklin, isso quer dizer que se eu procurar um psiquiatra, ele não vai conseguir resolver o meu problema? Não. Ele vai sim fazer um processo de escuta, ele vai sim analisar se você vai precisar de medicação ou não, e ele vai fazer isso com mais frequência.
A diferença é exatamente a forma com que cada um vai trabalhar. O psiquiatra ele vai trabalhar ali uma consulta por mês para ver como é que você tá, para Uhum. avaliar isso. E o psicólogo não. O psicólogo ali geralmente é toda semaninha. Você vai no psicólogo, você vai conversar, você vai aliviar aquela carga semanal que muitas das vezes a pessoa chega enorme. Então você pergunta assim: e aí, tudo bem? Como é que foi sua semana? E aí é 30 minutos de sessão, só a pessoa despejando coisas da semana ali, né? Do estresse do dia a dia. Então, assim, essa é basicamente a diferença. E aí você vai Uhum. procurar esses profissionais. Se o psicólogo achar que o seu caso precisa de medicação, ele vai te encaminhar para um psiquiatra, assim como se o psiquiatra achar que você precisa de um acompanhamento mais constante, ele vai te encaminhar para o psicólogo. Né? Então, assim, tá pensando nisso? Isso é caso de, tipo, tô pensando em fazer isso hoje. Liga pro CVV. O CVV tá ali, eles vão te ouvir. A gente tá ali para isso, eles querem que você entre em contato, eles querem te ouvir, você é importante. Então, faça isso. Depois disso, Franklin, tô achando que eu preciso realmente, né, obviamente, continuar ali conversando com alguém. Procure um psicólogo ou um psiquiatra, né? E aí pode ser tanto no particular quanto na rede Aham. pública. A rede pública, infelizmente, você vai ter aquela burocracia, você vai ter que procurar o postinho, né, a Uhum. unidade básica de saúde, você vai passar por um médico que geralmente é o clínico geral, que está ali, que vai te atender primeiro. E aí ele então vai te encaminhar para o especialista, que é o psiquiatra ou pro psicólogo. E aí você vai, obviamente, dentro do sistema, ser redirecionado para um desses dois profissionais. Em algumas cidades, né, como é o caso da nossa, né, que a gente é da mesma cidade que o Bar, tem Uhum. algumas faculdades que também atendem, né? Tem a clínica escola, né? Isso. Tem algumas outras opções para poder ter esse atendimento de forma gratuita, além do SUS. O CAPS, como que eu também não conheço muito bem o trabalho do CAPS, não sei como que funciona. O CAPS, ele é um centro de ajuda psicossocial, tá? E aí a gente tem Uhum, dois tipos de CAPS. A gente tem o CAPS AD, que é o CAPS para dependente de álcool e drogas, e a gente tem o CAPS uhum. convencional, né? Que é o CAPS 1. Se eu não me engano, hoje o CAPS que cuida realmente da saúde mental está localizado ali perto, aqui, né, na cidade de Ubá, está localizado ali Aham. perto do batalhão. Ah, sim. E esses são com enfoques maiores, né, para Uhum, pessoas com algum transtorno mental, tá? É, uhum. o CAPS não tem muito esse âmbito. Se você for lá Entendi. procurando, obviamente eles vão te fazer o acolhimento, eles vão te Aham, ouvir, vão fazer essa escuta inicial e aí vão te encaminhar. A gente tem também as opções da clínica escola, né? E aham. hoje, se eu não me engano, as duas faculdades, né, as duas universidades que oferecem é a FUPAC e a Unifagoc. A Isso. da Unifagoc, se eu não me engano, é de frente mesmo para a Unifagoc. Uhum, Um prédio que tem de frente ali, que onde era a rede de apoio médico, que mudou, uhum. o NISE foi para lá. Antigamente chamava NISE. O da FUPAC, se eu não me engano, eu não sei onde fica ao certo, mas é Eu acho só que é junto procurar. mesmo com a faculdade mesmo, eu Eu acho. acho que é lá dentro mesmo, é É, só lá procurar dentro, é. a FUPAC, que eles vão te acertar. Ou ligar, né? É. Tem telefones também, você pode dar uma ligadinha para lá que eles vão te informar todo esse acesso. Os Então você que gratuitos, está nos assistindo aí, ó, se né, tiver procurando alguma ajuda além do SUS, procure algumas faculdades, porque as faculdades têm a clínica escola. São pessoas aí que estão se formando e também estão oferecendo esse serviço. Tem pessoas que têm um certo preconceito com quem está se formando, né? Tem aquele medo de não ser tão ético. E como é que você sim, chegou a estagiar em clínica escola? eu Você tem alguma estagiei, coisa para comentar? eu fui a primeira turma de psicologia da faculdade, então assim, a gente foi Aham. muito de laboratório na época. E aí, muito pela demanda que a gente tem na cidade, a clínica escola começou a funcionar antes mesmo dos estágios oficiais clínicos, Uhum. né? Aham. Então, eu tive o prazer de estar ali na frente da psicologia
desde quando começou os atendimentos. E assim, gente, não fique com preconceito, tá? Não é só porque é um aluno que está ali que ele não vai saber te manejar. E outra, o aluno está ali, mas tem um profissional da psicologia por trás. Ele tem um orientador, ele tem encontros semanais que ele vai passar, obviamente, né, de forma sigilosa, sem dar nome, sem falar, é fulano, não, ele não vai falar isso, ele vai só mesmo passar o seu caso para o orientador e aí então o orientador vai orientar, faz isso, tenta executar essa escuta dessa forma, ou tenta aplicar, aí dependendo da linha teórica, né? Tenta aplicar Uhum. uma atividade ali dentro do consultório. Então, o orientador vai fazer isso. Mas, gente, não é só porque é clínica escola, não é só porque é aluno que não tem ninguém por trás. Tem muita gente por trás disso. Geralmente são grupinhos de 5 alunos para cada professor. Então, não é aquela, mas será que, sei lá, numa faculdade tem 30 alunos, um professor. Não, são grupos, são 5 alunos para cada professor. Eles têm essa orientação semanal, toda a orientação que deve ser passada é passada, e os alunos que estão ali já estão nos seus 2 últimos, já estão, na verdade, no seu último ano, nos seus 2 Uhum. semestres finais, e esses 2 semestres são exatamente para isso, para adquirir essa habilidade tátil, né, de ouvir, de Aham. saber escutar e de saber orientar a pessoa que está ali. Então, E não eu acredito fiquem... também que o profissional também é bom, até para, às vezes, para as pessoas também que acham que não precisam, né? Porque, assim, é uma forma também de resolver conflitos internos, né? Às vezes familiares, para o próprio autoconhecimento, né? Independência. Eu acho que todo mundo passa por certos, como é que eu vou dizer, momentos da vida, né? De transição, ou do mercado de trabalho, ou dos estudos, né? Ou muda de cidade, que é importante, às vezes, também se autoconhecer, né? Eu acho que até alguém que, às vezes, que acredite não precisar, acho que todo mundo precisa, né? De uma ajuda dessa, uma ajuda profissional dessa. Eu sempre falo isso, assim, se todo mundo soubesse, não a importância, mas o quão gratificante é fazer um acompanhamento de terapia, de psicoterapia, todo mundo teria um psicólogo na vida, porque a gente, né, a gente que é psicólogo, a gente faz tratamento psicológico, a gente vai no psicólogo, a gente também é gente, a gente Bacana tem isso. Bacana dizer isso. até mesmo, né, desse processo de identificação mesmo. Eu, por exemplo, atendo muito adolescente, adulto. É o meu público, assim, que eu gosto de trabalhar, adolescente e adulto. E tem hora que eu recebo adolescente ali e fico assim, gente, o quão eu me identifico com isso, o quanto isso já Aham. aconteceu comigo. E o paciente está ali, e é muito disso, da gente entender também essa dor desse paciente. E aí, óbvio, se tem esse processo de identificação, esse trabalho fica facilitado, né? Então, gente, Aham. a gente também é gente. Eu acho que, assim, o pessoal tem hora que fica assim, cara, ele é meu psicólogo, como é que pode? Eu que gente, eu sou gente. Eu tive uma paciente e a gente geralmente anota, né? Os psicólogos têm essa mania de ter ali um caderninho, uma panfletinha, e eu geralmente, assim, deixo a minha anotação em cima da mesa, anoto na frente do paciente e tal. Daí a paciente me dá um tipo assim, Franklin, legal você fazer isso. Eu falei, o quê? Sai, você não tem, assim, muita coisa com anotação. Eu falei, mas o que eu estou anotando aqui é o que você está me contando, é a anotação que eu acho importante, que a gente vai ter um momento ali que eu vou usar essa anotação, e eu sempre uso, gente, minhas anotações são um rabisco total. O paciente fala assim, não entendo. E é isso, não é para entender mesmo, é uma anotação para me ter um mapa mental ali de onde eu vou seguir. E é muito louco isso, né? Você estava falando aí da importância de todo mundo ir. Aham. Uma das coisas que mais fizeram pessoas procurarem psicólogos e psiquiatras foi a pandemia, né? Aham, Porque trouxe justamente. exatamente essa percepção do eu. A partir do Uhum. momento em que todo mundo precisou ficar em casa, foi um processo de autovisão de si mesmo, de É. autoconhecimento ali muito grande. Porque as pessoas tiveram que aprender, muitas delas, né? Tiveram que aprender a viver em casal,
As pessoas não sabiam o que era um casamento mesmo. Elas foram entender o que é o casamento na pandemia. E o tanto de gente que chegou assim, gente, não aguento meu marido. Eu falei, mas quanto tempo você está passando? Não, eu todo dia, estou em casa agora, meu trabalho é em casa. Eu falei, é mesmo? E antigamente? Não, antigamente eu só via ele, sei lá. A gente chegava, eu fazia a janta, ele jantava e deitava e dormia. Ele falou assim, então, né, tá explicado porque antigamente você não conversava com seu marido. E as pessoas tiveram essa percepção depois da pandemia, né, de quão importante é o autoconhecimento. As pessoas passaram a se conhecer, e aí, por elas passarem a se conhecer, elas começaram a perceber algumas coisinhas que antes não sabia que tinha. A ansiedade, por Aham. exemplo. Gente, ansiedade é um sentimento. Para quem está nos ouvindo, tá? Ansiedade é um sentimento, uma sensação que todo mundo tem. E a gente nunca vai conseguir extinguir ela. Ela é Uhum. do nosso ser, ela é instintiva, ela nasceu com a gente, ela é da nossa evolução. Então, assim, muitas pessoas perceberam que tinha ansiedade depois da pandemia, que obviamente intensificou o nível da ansiedade. Mas algumas delas começaram a perceber ansiedades sutis do dia a dia. Hoje, pessoas relatam que tiveram crises ansiosas porque vão viajar. Gente, é porque antes você tinha ansiedade, você só não percebia que você tinha. Né? E aí a gente faz esse manejo de identificação do antes para o agora. Então, assim, é muito importante se conhecer. Com certeza. A gente tem muito isso de fazer as coisas da rotina do dia a dia. Existe um livro que chama Vida Líquida, que é um livro Uhum. muito verídico, assim, perfeito mesmo, que ele fala exatamente isso, do ser humano viver de forma automática. E aí, no livro, ele traz até o caso das Torres Gêmeas como o Uhum. momento ativador de que as pessoas perceberam que estavam no automatismo. Né? Porque foi algo impactante, assim como, por exemplo, a pandemia, Aham. que colocar nos dias atuais, foi um Aham. atuante para que as pessoas percebessem o grau de automatismo que elas estavam, né, mediante a sua rotina. E aí, quando você faz essa quebra de imediato, né, assim como a pandemia fez, assim como lá atrás as Torres Gêmeas fizeram, as pessoas começam opa, peraí. E é mesmo, eu fazia isso, né? E agora? Será que eu tenho problema? Meu Deus, eu sou doido. Não, e aí você vai, né? E aí as pessoas surtam mesmo. Não tem jeito. E no mundo, cada vez com maiores informações também, maiores obrigações, de fato, né, a gente vive muito no automático, né? Por exemplo, igual tem gente que fala que o Instagram não é uma boa rede social. Eu acho que assim, se você consegue às vezes filtrar o que tem no seu Instagram, ele pode ser uma boa rede social. Então, às vezes a pessoa vive nesse automático, às vezes ela não sabe nem mais o que ela está fazendo. Às vezes ela vai para o trabalho e ela não observa o que aconteceu no caminho, né? Ela não tem essa percepção mais. Fica tudo muito no automático. Eu percebo muito isso. Às vezes alguém vai conversar alguma coisa comigo, depois você fala, nossa, mas eu já te falei isso, a gente já resolveu, já viu isso, porque fica de fato no automático e às vezes a gente não percebe. E você acha que tem alguma solução para a pessoa sair desse automático durante o dia, ou tomar um café, ou tentar arrumar um escape? É possível arrumar um escape nesse turbilhão que a gente vive, nessa rotina que a gente vive? É possível, é possível. A gente reservar um momento pra gente é o mais importante. Então, seja para assistir um Chaves, É. seja para assistir qualquer outra série, seja para ouvir uma música, seja um momento de meditação. Se a gente tira um momento pra gente, a gente começa a perceber quem é a gente mesmo. Uma pergunta que todo psicólogo eu acho que faz para o seu paciente é: quem é você? Sabe? Quem é você hoje? Eu acho que é uma boa pergunta aí para as pessoas que estão nos ouvindo terem nesse primeiro momento consigo mesmo. Quem sou eu? Sabe? Eu, por exemplo, sou Franklin, um homem de 26 anos, quase 27, psicólogo, que, sinceramente, vivi no automatismo a minha vida inteira. Só depois do meu curso de psicologia que eu fui começar a entender e a perceber o que eu gosto e o que eu não gosto.
E às Uhum. vezes nem isso tem essa noção, assim. Às vezes eu pergunto para o paciente, tá, mas o que você gosta de fazer? Não sei. Tá, nada? Ah, não sei. Como assim você não sabe? E o que você não gosta, você sabe? Não, também não sei. Então, assim, pense. Tira um momento para si. Tira um momento para auto se apreciar. Eu acho que é a coisa que você mais pode fazer para você começar a entender quem é você. E aí entender o que você precisa e o que você não precisa. Se você precisa de um psicólogo, se você tem ansiedade, se você está com depressão. Não tem jeito. Se eu não sair da rotina do dia a dia, eu não vou conseguir ter essa percepção do que eu preciso. Né? Então, tire um momento para si, nem que seja 5, 10 minutinhos do dia. Um exercício que eu vi uma vez e recomendo para muita gente que tem ansiedade, mas pode ser feito assim, nesse momento de autopercepção senta numa cadeira confortável, numa poltroninha confortável, tira o chinelo, tira o sapato, coloca o seu pezinho no chão e fecha o olho e respira. A partir do momento que você começa a respirar, com o olhinho fechado e com o seu pezinho no chão, você vai começar a perceber o que está ao seu redor. E aí você vai perceber o canto de um pássaro que antes você não via, o badalar do sino que na igreja todo dia toca, mas que você não sabia que nem tinha sino. Você percebe o vento batendo numa folha de uma árvore, e isso é muito incrível, porque isso te traz uma calma, né, da rotina do dia a dia, isso faz com que você abaixe ali a sua frequência da rotina, e aí você começa a perceber quem é você, o que você está pensando. Então, eu acho que é uma excelente dica para quem quer se autoconhecer, né? E, obviamente, para quem quer não. Eu vou um pouquinho mais além. Façam isso. Eu acho que é muito Isso. importante. Ô Franklin, eu quero agradecer muito a sua presença nessa campanha, nesse projeto. Eu tenho pensado em várias coisas para poder abordar aqui. E é difícil, viu? É difícil encontrar gente para ajudar. É muito Bastante, né? difícil. A Basta... rotina Nossa não senhora, deixa. não deixa. Eu tava no trabalho anteontem, ou foi ontem? Não, foi ontem. Não, anteontem eu tava no trabalho. Aí eu comentei com uma amiga, ela falou assim: não, eu tenho uma amiga, e essa amiga da amiga que indicou você, falou, né, o quão profissional você gosta de falar, tem ideias interessantes, tem projetos interessantes. Eu estou muito feliz com a sua presença. Eu acho que essa live, esse encontro foi muito bom. Foi muito assim, esclarecedor. Tem bastante gente assistindo a gente, acho que isso é muito bacana. Eu espero que pelo menos uma pessoa tenha sido tocada, alertada, porque é necessário. E que os próximos encontros com outros profissionais, e você também está convidado a voltar aqui para a gente poder falar mais sobre, né, que possa acontecer, que possa continuar além do setembro. Eu queria perguntar se você tem algum recado final para deixar, se você tem algum projeto nas redes sociais ou algum projeto na cidade também, para a gente poder estar acompanhando. Então, eu vou agradecer, na verdade, né, o convite. Foi um convite, assim, inesperado, não esperava. Mas amei estar aqui, gosto muito de falar. Se deixar, vou falar a noite inteira. Mas gostaria de deixar esse recado assim para as pessoas, que elas tirem, né, esse momento que a gente estava falando atrás aí, para que elas se conheçam e entendam quem são elas, né? O que elas precisam, o que elas não precisam. A gente vai fazer uma divulgação, uma panfletagem nos dias 3, que é, na verdade, sábado, né? A gente vai estar no Aham. Caldeirão fazendo uma panfletagem lá. Infelizmente, Por isso eu dou um pulo lá. os meus panfletinhos não ficaram prontos ainda. Eu vou tentar correr atrás disso amanhã. Mas já vou deixar essa semana, no sábado mesmo, vou fazer a postagem desse panfleto também na minha rede social aqui no Instagram, para que as pessoas conheçam. É um projeto que ficou bacana, um panfletinho que ficou muito bacana. E a gente vai estar nos dias 3 e nos dias 27 aqui no Calçadão, na cidade. A gente vai fazer Show. várias palestras também em escolas, agendados aí. Eu e uma outra profissional, a Leliane. Isso. A Liliane vai E estar com a gente aqui também durante esse projeto.
E aí a gente vai estar fazendo essa divulgação lá, esse acolhimento, essa escuta, né? Porque Aham, eu acho que é isso, assim. A frase desse ano, a frase desse ano você é importante. Se aham. você não acha que você é importante, pra gente você é. A sua vida vale a pena pra gente e a gente está aqui disposto a ajudar. A gente faz de tudo e mais um pouco. Assim, e com muito orgulho e com muito gosto. Eu tô aqui, eu faço isso porque eu gosto e qualquer outro profissional da psicologia pode ter certeza que ele vai estar ali para te ouvir porque ele gosta de estar ali e porque você é importante para ele, né? Assim como você é importante para mim, assim como é importante para o Gabriel, assim como é importante para qualquer outra pessoa. Mais uma vez, te agradeço muito por ter aceito esse projeto. Meio diferente, né? Falar em uma página que não tem muito a ver com a área da saúde, mas eu acho que o pessoal comprou bastante a ideia, porque tem bastante gente nos ouvindo, nos assistindo. Essa live vai estar salva também no YouTube para você poder assistir com maior praticidade, né? Na televisão, poder pausar. Se você está vendo pelo YouTube, não deixe de esquecer de deixar aí o seu joinha, de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, mesma coisa aqui da live. Sigam aí o Franklin nas redes sociais para poder acompanhar um pouco mais do trabalho dele no Setembro Amarelo e em outras campanhas também. Mais uma vez, obrigado, Franklin. Obrigado a você que nos assistiu aqui nessa live. E até a próxima. Esse projeto vai continuar durante todo o mês de setembro e eu espero também que fora de setembro, porque sempre é importante, né, falar sobre a prevenção ao suicídio, sobre depressão, estresse, que é saúde pública, utilidade pública. É importante para nós. Franklin, muito obrigado de verdade. De nada, estamos sempre aí. Se precisar, pode contar com a gente. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo e até a próxima. Valeu.